Boa noite, está no ar o programa Política em Ação e hoje eu estou recebendo a secretária de Planejamento aqui do município, Ana Paula Vicketer. Secretária, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E o nosso assunto de hoje, então, é o Plano Diretor, que está passando por uma revisão. Secretária, eu começo te perguntando, então, para os telespectadores entenderem o que é o Plano Diretor. Bom, o plano diretor é a lei que organiza o território, né? Então a cidade ela tem uma área urbana e uma área rural. E o plano diretor, então, ele versa sobre todos os assuntos de regramento da ocupação dessas áreas, né? Tanto a área urbana quanto a área rural, onde vamos ter novos loteamentos, onde vamos implementar indústrias, comércios, onde vai ser um bairro residencial, qual é a largura das ruas, onde vai poder ter prédio, onde nós vamos priorizar, por exemplo, edificações em baixa altura, onde vai adensar, onde não vai, né? Então, todas essas questões que dizem respeito ao território, à parte física da cidade, são regradas no plano diretor. Toda cidade tem que ter o seu plano diretor, é previsto em lei. Isso, nós temos uma legislação federal que organiza e disciplina essas questões, e cidades acima de 20 mil habitantes, então, tem obrigatoriedade de ter plano diretor, né? Nós somos uma cidade que já há muitas décadas tem regramento de planejamento urbano. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, mas Passo Fundo não foi planejada. Passo Fundo sempre foi pensada e planejada, ela não é uma cidade projetada, o que é diferente. Mas nós temos desde o início da configuração algumas leis que vão organizando o território, né? Então, primeiro era uma lei que falava assim mais de usos e costumes e hábitos, do que fazer e não fazer, e onde construir e como construir. Então, sempre teve um tipo de regramento. Ocorre que a cidade vai constantemente se reinventando, se modernizando, vai crescendo, ou tem cidades que decrescem, né? Então, por isso, os planos diretores têm que estar sempre sendo revisados. A lei prevê que a cada 10 anos tem que parar e fazer toda essa análise de se o plano diretor atende à cidade que se apresenta hoje, né? Se nós formos pensar em Passo Fundo 12 anos atrás, porque nós já começamos essa revisão em 2016, então o plano atual é de 2006, a cidade tinha um número menor de habitantes, tinha menos empreendimentos econômicos, né? Não tínhamos tantos bairros fomentados como hoje, então a cidade se transforma nos últimos anos muito rapidamente. Como é que funciona essa revisão? Ela foi dividida por etapas, também é uma questão de governo escolher como acontece a revisão ou também é previsto em lei esses processos? Sim, nós temos tudo previsto em lei federal, tá? O antigo Ministério das Cidades, que agora é o Ministério da Cidadania, ele tem uma lei que organiza e explicita como deve ser todo esse procedimento. Então, toda essa questão, por exemplo, dele ser participativo, de como armazenar as informações que a gente recebe, de como disponibilizar essas informações, da ampla divulgação do processo, né? Então, nós temos que, tudo que a gente vai fazendo é documentado, toda essa parte, por exemplo, de convites para as audiências públicas, cartazes, tudo isso tem que ser comprovado, né? Então, todo esse dossiê nós estamos fazendo em paralelo, conforme as instruções normativas do Ministério, né? Porque é para garantir que o plano diretor seja participativo e evitar que a lei do plano diretor atenda a, por exemplo, interesses de mercado imobiliário ou algum interesse particular. Então, ele tem que ser todo participativo, todo o processo, e também comprovar essa participação. Claro. A gente está agora na terceira etapa, como é que foram as duas primeiras e essa terceira já está indo para um encerramento também? Isso, nós estamos trabalhando já há um tempo, né? Como é um processo participativo, ele demanda mais tempo e envolvimento. Tivemos a primeira etapa, que foi a definição da metodologia, que também foi toda participativa, então a metodologia diz como vai ser feito a revisão. Isso foi aprovado em audiência pública, né? Aí depois começamos o diagnóstico. O nosso diagnóstico foi um grande sucesso na nossa avaliação. Nós tivemos um programa espetacular junto com as crianças nas escolas, né? Um programa premiado, que foi apresentado em nível nacional como referência em congressos de Smart Cities, né? Porque nós criamos uma alternativa de ouvir as crianças que também são usuárias dos bairros, né? Que também vivem a cidade.
E depois nós tivemos as 16 reuniões, enfim, nos bairros da cidade. Descentralizado, né? Descentralizadas, nós visitamos todas as regiões, né? Ouvimos a população sobre pontos positivos e pontos negativos, ou o que melhorar, né? No seu bairro e na cidade. Então ali já foi um diagnóstico e sugestões, né? Mesmo dentro dessa etapa de diagnóstico. E ainda tivemos no diagnóstico uma etapa bem legal, que foi uma consulta via internet, no site da prefeitura, em que as pessoas podiam responder perguntas a respeito do aspecto da cidade. Então ela era uma consulta bastante visual, com fotos, né? Você gostaria que tivesse essa imagem no seu bairro? Aí mostrava uma imagem com prédios ou uma imagem sem prédios, né? Então assim a gente foi jogando essas imagens para as pessoas se sensibilizarem e irem respondendo se elas concordavam ou não concordavam com aquele tipo de cidade, né? Legal. Então isso tudo foi na parte do diagnóstico. Nós tivemos assim uma participação muito boa. E aí o diagnóstico foi findado no início desse ano, né? Endossado numa audiência pública. E aí começamos então a fase da produção das propostas, né? Então tivemos aí aberto um período de recebimento de sugestões, que já se concluiu. A partir destas sugestões, que estão disponíveis no site da prefeitura na íntegra, então nós não mudamos nada para ninguém dizer, vocês entenderam diferente, não, tá na íntegra. Foram definidas então a partir dessas sugestões diretrizes, né? Estas diretrizes que estão sendo discutidas neste seminário que está acontecendo, né? E que vão dar a direção da legislação que vai ser feita a partir de agora. Então nós temos aí em torno de 60 diretrizes e as pessoas votaram com sinal verde para a diretriz que concorda, amarelo para que ela acha que é legal, mas que poderia ser um pouco diferente, e vermelho para a diretriz que ela discorda. E aí, a partir disso, nós vamos ter as diretrizes com mais sinal verde, que são as que vão, então, ter mais força no direcionamento da legislação. E as que não estiverem tão bem avaliadas, nós vamos revisar, vamos ver se é uma questão de alteração de texto, enfim, ou se realmente elas saem do processo, né? E a partir daí, então, se começa a construir propostas. Mapas, desenhos, resultados, zoneamentos, né? E aí então nós teremos novamente, provavelmente aí na metade do ano, uma audiência pública para aprovar as proposições. E daí se escreve a lei. Então é um processo com várias etapas, né? Que exige uma dedicação muito grande, tanto da comunidade quanto da equipe que está à frente disso. Mas ele vale a pena porque é transformador, né? O plano diretor é o que dá a cara da cidade, né? Então, que cidade nós queremos para o futuro? É respondido pelo plano diretor. E é bem participativo mesmo, porque em todas as etapas a gente vê que a população pode opinar, participar, né? Então... e algumas vezes as pessoas falam, mas não vai muita gente, mas tem uma curiosidade bem interessante. Às vezes vai o representante de uma entidade que já se reuniu com seus pares, então ele é uma pessoa ou duas pessoas que estão lá, mas que já conversaram com outras 30, 40, 50, né? Presidentes de associação de bairro. Então as pessoas podem, né, os representantes, fazer esse engajamento e levar as posições, né? Porque a gente sabe que é difícil, as pessoas trabalham, têm famílias, compromissos, né? Então, até por isso a criação desse sistema online que nós fizemos e foi onde teve a maior participação. Muito legal. A previsão, então, secretária, é que até o final do ano seja aprovado também. Como é que funciona? Vai vir para a Câmara de Vereadores esse projeto, essa lei? Ele vem para a Câmara, daí a nossa intenção é entregar esse ano, até o final do ano, para a Câmara, né, antes do recesso. E aí a Câmara tem todos os procedimentos normais da Câmara de Vereadores, vai passar pelas comissões, vai ter audiência pública da Câmara, né? E vão fazer daí a votação do plano. Certo. O que é o PDDI? Que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Isso, é o nome do Plano Diretor atual. O nosso Plano Diretor hoje tem esse nome, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. O nosso novo plano pode continuar com o mesmo nome, mas pode ser Plano Diretor Sustentável, Plano Diretor Integrado, aí o nome também vai surgir nessa participação. Para entrar em vigor também depois da aprovação da Câmara, então deve ser sancionado e tudo, e tem um prazo para entrar em vigor. Obedece os prazos legais. Secretária, a responsabilidade desse processo, claro, é de toda a comunidade, mas é específico da Secretaria de vocês? Quem está organizando, como é que é? Bom, a Secretaria de Planejamento, ela encabeça todo esse processo.
em virtude do plano diretor ser uma incumbência de arquitetos, né? Então nós temos os arquitetos urbanistas que assinam esse processo, mas ela integra todas as secretarias do município. Quem não participou do seminário, então ainda vai ter oportunidade de opinar? Vai ter oportunidade, isso aí, na audiência pública final vai poder participar. E no site também, quem quiser acessar, está disponível no site da Prefeitura? Todas as informações disponíveis no site da Prefeitura, dentro do link da CEPLAN. E também tem um linkzinho do plano diretor. Ótimo. Ana Paula, muito obrigada pela tua participação, né, por esclarecer algumas informações aqui para nós. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou. Ficamos então esperando os resultados deste processo. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.